Olá, meus alunos do sétimo ano. Vamos para a parte 2 do nosso capítulo Nas Profundezas das Catacumbas, aula 1. Idade Média. A Idade Média foi um longo período da história em que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente em 476 e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Os humanistas do século XV e XVI chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Afirmavam que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação à produção da Antiguidade Clássica. Então teve aí um déficit, artístico, intelectual e filosófico. A Alta Idade Média foi um período de instabilidade e insegurança generalizada, ou seja, ela se estendeu do século V ao século IX. Durante a Baixa Idade Média, com a expansão dos turcos otomanos no século XIV, tomando os Balcãs e a Ásia Menor, o Império Bizantino acabou reduzido à cidade de Constantinopla. Idade Média, Baixa Idade Média, no caso. Durante a Baixa Idade Média, com a expansão dos turcos otomanos no século XIV, tomando os Balcãs e a Ásia Menor, o Império Bizantino acabou reduzido à cidade de Constantinopla. A Baixa Idade Média foi o período da história medieval, que vai do século XIII ao século XV. Corresponde à fase em que as principais características da Idade Média, principalmente o feudalismo, estavam em transição, ou seja, é uma época em que o sistema feudal estava entrando em crise. Muitas mudanças econômicas, religiosas, políticas e culturais ocorreram nessa fase. Então nós temos aí uma explicação que foi feita em sala de aula que a Igreja Católica ela conduzia tudo, Não só ela, mas os políticos também conduziam tudo. Então os artistas ficavam à mercê desse pessoal. Então a Igreja Católica exigiam que os pintores faziam o quê? Pinturas bíblicas. Aí os pintores entraram em manifestação e causaram o quê? Uma mudança na política religiosa. Então o que eles concordaram? Que eles poderiam pintar qualquer coisa desde que tivesse algo bíblico nas suas pinturas. Feudalismo é o nome dado a forma de organização econômica e social vivenciada na Europa centro-ocidental durante o período histórico conhecido como Idade Média ou Idade das Trevas, entre os séculos V e XV. O nome é derivado dos feudos ou vilas, as unidades de habitação e produção que eram características do período. Essas grandes propriedades agrárias demonstraram que houve um processo de ruralização da sociedade que habitava o continente europeu e as ilhas britânicas, bem como uma passagem da organização do trabalho pautado no escravismo para a servidão. Então, a época do feudalismo aí marcou o escravismo, Então, os escravos serviam as pessoas, os brancos, os negros serviam os brancos, os senhores feudais, as pessoas que tinham melhores condições financeiras. Mudanças na forma de produzir. O século XIII representou uma época de avanços tecnológicos na área agrícola. O desenvolvimento do arado de ferro com rodas, do moinho hidráulico e a utilização de atrelagem dos animais, bois e cavalos, pelo peito representavam uma evolução agrícola importante, trazendo um aumento significativo na produção dos gêneros agrícolas.
Então, com essas mudanças tecnológicas, eles conseguiram produzir mais, eles conseguiram plantar mais. Origem da festa de São João. A origem da festa de São João remonta à época da formação da Igreja Católica na Europa, na transição da Idade Antiga para a Idade Média, assim como Santo Antônio e São Pedro. Então, esses três santos aí são os santos da festa junina que a gente conhece. Tá? Nós temos aí a imagem de Santo Antônio, São João, São Pedro. Então, Santo Antônio aí, ó, vem dia 13 de junho, São João 24 de junho e São Pedro 29 de junho. Essas datas antigamente eram feriado, era guardado feriado pela Igreja Católica. De Adonis a São João Batista. Na cultura popular brasileira, as festas juninas têm lugar especial, pois além de valorizarem as tradições locais do país, também revelam muitos elementos históricos, religiosos e mitológicos curiosos que passam despercebidos. Tais festas, como é sabido, seguem o calendário litúrgico da Igreja Católica, que, no processo de assimilação dos antigos cultos pagãos europeus, na transição da Idade Antiga para a Idade Média, acabou por substituir os rituais dedicados aos deuses médios orientais, gregos, romanos e nórdicos por festas dedicadas aos santos. Havia na segunda quinzena do mês de junho, quando ocorria o solstício de verão na Europa, o culto a deuses da natureza, das plantações, colheitas, etc. Então, o que eles faziam? Faziam rituais. Que são rituais? Celebração sagrada, né? A esses deuses da natureza. Um desses deuses era o Adonis, que, segundo o mito grego, foi disputado por Afrodite, deusa do amor, e Perséfone, deusa dos infernos. A disputa foi apaziguada por Zeus, que determinou que Adonis passaria metade do ano com Afrodite no mundo superior, à luz do sol, e a outra metade com Perséfone, no mundo inferior, nas trevas. Essa disputa entre deusas acabou sendo associada aos ciclos naturais da vegetação, que morre no inverno e nasce e renasce e revigora a primavera e verão. O culto a Adonis, cujo dia específico era 24 de junho, tinha por objetivo a celebração dessa renovação de Boa Nova, do renascer da natureza. Essa ideia foi assimilada pelo cristianismo, que substituiu Adonis por São João Batista. Então nós estamos contando como surgiu essa história do dia 24 de junho, né? Antes era festejado para contejar o Adonis, né? E depois a igreja substituiu por São João Batista, o nosso São João da festa junina. As notas musicais tocadas. Melodia é uma sucessão coerente de sons e silêncios que se desenvolvem em uma sequência linear com identidade própria. É a voz principal que dá sentido a uma composição e encontra apoio musical na harmonia e no ritmo. Então a melodia aí é uma voz principal, né? Que dá sentido aí quando tem harmonia e ritmo dentro de uma música. Harmonia, emissão simultânea de diferentes frequências. Ela trabalha com as sonoridades resultantes da sobreposição de diferentes notas. Então, a harmonia é o conjunto de notas musicais. Acordes é qualquer conjunto harmônico de 3 ou mais notas
que se ouve quando se estivessem soando simultaneamente. Então, um exemplo, quem toca violão sabe que existem os acordes, né? E geralmente são 3 ou 4 cordas que são pressionadas para sair um acorde diferenciado, diferente aí dos outros instrumentos. Então a consonância é uma harmonia, um acorde ou um intervalo considerado estável. Então a consonância é uma harmonia, né, tendo um intervalo considerável. E as dissonantes que não combinam, desarmônico. Os convidados possuem argumentos dissonantes. Então, quando tem algo diferente na música, um som, um acorde diferenciado, o que acontece? É uma dissonante. Sons celestiais. Cantochão é um canto religioso com uma única melodia que flui livremente e sem acompanhamento. Então, quando se pergunta ou se fala de cantochão, vocês logo vão lembrar que é um canto religioso com uma única melodia, uma única voz. Das catacumbas às catedrais. Basílicas, amplos salões usualmente utilizados como mercados e tribunais de justiça pelo Império Romano. Então as basílicas antigamente eram tribunais ou mercados. Aí nós temos nessa imagem aí a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, na Aparecida do Norte. Tá? Ela é um pouco mais moderna que antigamente, mas a gente vê bastante expressão, vê que ela é bem grande, né? Bem ampla. Estilo gótico. A arte gótica designa uma fase da história da arte ocidental, identificável por características muito próprias de contexto social, político e religioso, em conjugação com valores estéticos e filosóficos, e que surge como resposta à austeridade do estilo romântico. Aí nós temos a Catedral de Notre Dame, nessa imagem aí, que é um dos principais símbolos da arte gótica. Então nós temos aí vários arcos, vários ogivais, pináculos, que a gente vai estar falando na parte 3 do nosso capítulo aí, tá? Com isso nós chegamos à parte final dessa segunda parte aí. Então não se esqueçam de colocar o nome, a série, o horário que entrou e o horário que saiu, que acabou de ver o vídeo aí. Vamos para a terceira parte desse módulo.